Olá, seja bem-vindo à programação nacional de hoje. E olha, o nosso programa hoje fala sobre o cenário geopolítico mundial. Você tem acompanhado nas mídias uma série de conflitos econômicos e ideológicos entre grandes nações. E para falar sobre este assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios o professor especialista em geopolítica Marcos Antônio de Moraes. Boa noite, professor. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco no Ação Nacional. Boa noite, telespectadores. É uma grande honra. Muito obrigado. Bom, professor, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria chamar um VT que fala um pouquinho sobre a questão do Vladimir Putin, que se reelegeu presidente da Rússia, o principal opositor impedido de disputar as eleições por uma condenação judicial. E ele acusou o governo de aumentar artificialmente os números. Vamos ver o que está acontecendo. Vladimir Putin venceu as eleições presidenciais russas de forma esmagadora neste domingo e se elegeu para um quarto mandato que se estenderá até 2024. Com cerca de 73% das urnas apuradas, Putin, de 65 anos, tinha mais de 76% dos votos, muito acima dos 63,6% que obteve nas eleições de 2012, informou a Comissão Eleitoral. O chefe de Estado superou o candidato comunista Pavel Grudinin, que obteve 12,5% dos votos, o ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky, com 6%, e a jornalista ligada à oposição liberal, Ksenia Sobchak, com 1,4%. Uma multidão se reuniu nas imediações do Kremlin, em Moscou, para comemorar a vitória. Putin apareceu no palco e disse aos simpatizantes reunidos que seu governo vai trabalhar duro, de forma responsável e eficiente. Vocês são nossa equipe unida e eu sou um membro dessa equipe. E todos aqueles que votaram hoje fazem parte de nossa grande equipe nacional. Eu vejo nisso o reconhecimento do fato de que muitas coisas foram feitas em condições muito difíceis. Eu vejo nisso confiança e esperança. Putin voltou a se dirigir ao Ocidente e afirmou que as acusações contra a Rússia pelo envenenamento na Inglaterra de um ex-espião duplo desertor são mentiras, lixo e bobagens. Ele assegurou que seu país destruiu todas as armas químicas de que dispunha, conforme os tratados internacionais. Bom, está aí, a gente iniciando com esse VT, porque é o ponto de partida do nosso bate-papo aqui, professor. A Rússia tem tudo a ver com isso, né, nesse novo cenário geopolítico mundial. Nós estamos aí com Putin, quarto mandato, 76% dos votos, ele está indo há 25 anos no poder. O que é que está acontecendo, né? A Rússia tem um governo que posso dizer populista? Sem dúvida, não deixa de ser populista. E interessante que a reportagem disse, e você também comentou, o principal adversário dele, o principal opositor, foi preso, acusado de desvio de verba. E, sem dúvida nenhuma, segundo o Pravda, do próprio jornal estatal da Rússia, o principal, nunca foi provado esse crime. Era um obstáculo na frente do Putin, sem sombra de dúvida. Tanto é verdade que o segundo colocado, em relação a ele, teve 14% dos votos, ele 76%. A diferença é esmagadora. Diante de uma diferença esmagadora como essa, surgem dúvidas. E isso a nível internacional. São organizações que são convidadas para fazer a fiscalização, ONGs, organizações, a fiscalização do pleito. E encontram, mas nós sabemos que a vitória é muito esmagadora, muito grande. Então, se houve fraude, ela não foi o principal motivo da vitória. Você imagina um presidente que tem uma máquina nas suas mãos para fazer com que essa máquina funcione para ele e em função dele, e tirando as pedras do caminho, que são os principais opositores, parece que a coisa fica fácil. E o povo da Rússia fica sem opção em quem votar. Parece que nós estamos numa situação mais ou menos igual nesse ano, sem opções. O povo russo declarou, através de uma entrevista, votar em quem? Nós já sabemos quem vai ganhar essa eleição antes do pleito.
É uma coisa assim que já vem ocorrendo há um certo tempo na Rússia, que envolve o Vladimir Putin, né? Houve indícios em 2004, no segundo mandato dele, em que ele foi eleito presidente com 70% dos votos, e se diz que pode ter havido fraude também naquele período. Teve protesto. Também, né? parece que em 2012, na outra oportunidade também. É verdade. É interessante o seguinte, vamos pensar junto. Quem é Vladimir Putin? Ele é um ex-agente secreto da KGB. Como é que a KGB sempre formou seus agentes secretos? Olha para o Putin. Toda a reportagem que tiver, telespectador, olhe para o rosto do Putin. Parece de mármore. Olhe fixamente, parece mármore. Não existe o movimento sequer de um músculo do rosto. Isso é treinado. Isso é um treinamento. Parece uma pessoa de gelo, né? Parece exatamente uma estátua. Sempre. Você não vê um Putin, na verdade, brincando com a população ou se desconta. Não. Você vê um Putin, do começo ao fim, numa postura de mármore mesmo. Isso é treinamento. Tem um outro treinamento muito importante na KGB. É interessante. Pesquisem para vocês verem. Chama-se Agir na Sombra e não deixar rastros. Esse é um treinamento constante que sempre houve. Tirar os obstáculos da frente, como eu disse para você, sem deixar rastros. E eu digo para você, prove que foi eu que fiz. Entendi. É meio realmente difícil. A história do Putin começou em 1999, quando o Boris Yeltsin era presidente da Rússia. E o maior desgaste dele era com a Chechênia. Uma revolta de muçulmanos que viviam na Chechênia e se declararam independentes em 91. Então, a maior loucura, o maior problema do Boris Yeltsin era essa instabilidade política. Putin foi convocado como primeiro-ministro com a missão de aliviar o problema da Chechênia. Quando ele volta, ele é aplaudido, ele é ovacionado pelo público, pelo povo russo, como se fosse um grande herói. Boris Yeltsin nunca foi bobo, ele percebe que nas próximas eleições de 2000, o Putin iria ganhar tranquilamente. E ele era condenado, ele era acusado pela Assembleia, pelo Congresso russo, de corrupção, juntamente com a filha dele. Então foi feito um trato, foi feito um acordo com o Putin. Você assume antes de terminar o meu pleito, antes de terminar a minha função. Você vai ser o presidente. Isso vai te dar um gancho a mais para eleger. Em troca, você nunca vai me acusar como corrupto. Mas isso era legal ou ilegal, professor? Na verdade, jamais existiria legalidade numa situação dessa. Mas de forma Então, oculta, veja, né? É de forma oculta. Agora, veja, existia a probabilidade da corrupção? Sim. E isso foi levantado pelo Congresso Nacional. E o que o Boris Yeltsin fez até um certo tempo com o Congresso? Ele mandou balear o Congresso com um canhão. Sim. Que a gente precisa relembrar um pouco aqui, né, da antiga União Soviética. Ele Começou lá, que caiu tudo em 1991. E em 91 ele foi eleito presidente da Rússia. Boris Maio Yeltsin. de 91, Boris Yeltsin. Me lembro. Eleito presidente da Rússia. Primeira eleição direta pós-comunismo. Pós-União Soviética. Socialismo. Comunismo. Ou socialismo comunismo. Sim, que aí Porque o partido veio... é comunista. Partido Comunista da União Soviética. Então quer dizer que a gente tem... E o socialismo é o socialismo real. A gente tem que entender um pouco a parte histórica, que nós temos um país que sai quebrado Bem quebrado. de um esquema político que regeu uma nação, que é a maior potência, as duas maiores potências mundiais era a Rússia, né? União Soviética, desculpe, os Estados Unidos, né? Que existia a tal da Guerra Fria. Né? Eu me lembro muito, quando criança, que a gente estudava muito isso daí na escola, na década de 80 principalmente. E daí, depois da queda do Muro de Berlim, tudo mais, em 89 e em 91 realmente cessa. A decadência do Império Soviético. E aí ele assume, Boris Yeltsin assume. Boris Yeltsin é eleito, ele não assume, ele é eleito. Ele é eleito presidente da Federação Russa. Até então, a Rússia era uma república da União Soviética.
A partir de 91, com a decadência do Império Soviético, cada república se transformou num estado, ou seja, num país. E a Rússia passa a ter o nome de Federação Russa. Então é interessante a história da Rússia. Você tem 3 momentos importantes. O Império Russo, que é o tempo do czar. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que durou de 1917 até 91, que é o Império Vermelho, chamado de Império Vermelho, ou socialista, e a Federação Russa, que começa a partir de 1991. A Rússia, ela nasce grande, não só no tamanho, na importância. Ela herda todo o espólio da União Soviética. Imagina todo, eu digo para você a maior parte, porque a segunda parte foi para a Ucrânia. Imagine que todas aquelas armas produzidas durante a Guerra Fria, a maior parte ficou com a Rússia. Entendi. Sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista de poder, de fogo, em relação aos outros estados, a Rússia passava a ser a maior. E hoje continua sendo. Isso não deve ser também um reflexo do que a gente pode ver agora de 76% do eleitorado dos votos, porque, na verdade, pelo que parece, Putin virou tipo um salvador da pátria, que elevou novamente o cenário da Rússia, que eles esperavam, da antiga União Soviética, né? Voltou de novo a um cenário global, mundial, de potência, enfim, de ter representatividade. Não deixa de ser uma verdade. E telespectador que entende, é interessante o que o Júnior falou. Na década de 90, a Rússia estava completamente combalida. Ela estava em função de uma instabilidade política gerada pelos insurgentes do Cáucaso, economicamente sem dinheiro nenhum. Uma situação de ação das máfias russas desviando grande parte do dinheiro e o povo completamente desiludido, desacreditado. É verdade que uma das causas que leva o Boris Yeltsin a uma doença que ele fica grande parte do tempo hospitalizado é a grande bebedeira dele. Ele foi internado com cirrose e outras doenças, em função principalmente da instabilidade política e econômica que vivia o país. A última cartada dele foi pedir ajuda ao Fundo Monetário Internacional. O FMI. E não pagou a conta. Em 1998, ele declarou moratória. Ou seja, pago quando eu puder. E isso desencadeou uma quebra nas bolsas de valores do mundo inteiro, uma crise dos investimentos, uma crise dos acionistas, uma crise financeira realmente difícil de sair. E eu digo no meu livro que ele, Boris Yeltsin, em poucos segundos, com uma única caneta, fez os pilares do capitalismo tremer, o que em 70 anos os soviéticos, Stalin, Lenin, Khrushchev, Brezhnev, não conseguiram fazer com a Guerra Fria. Ele fez apenas com uma caneta o capitalismo estremecer ao declarar moratória no FMI. Então era necessário passar essa coroa para alguém, mas não ser punido pelos crimes de corrupção. Entendi. Bom, gente, a gente vai para um rápido intervalo e volta já que tem mais assunto para falar sobre isso. Tem a questão da China, Coreia do Norte e tudo mais nesse cenário geopolítico mundial. A gente volta já.